Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos se cuidando, especialmente nesse recrudescimento de pandemia. A gente precisa se cuidar porque tudo isso vai acabar logo assim que nós tivermos a vacina disponível para todos, e eu vibro todos os dias para que todo mundo que está envolvido com esse processo consiga andar um pouco mais rápido, né? Bom, na primeira aula de conteúdo, a gente viu um pouco das religiões primitivas, né? Seguimos aí para entender meio que onde se localiza, quase que topograficamente ali nesse mapa de religiões, as seitas monoteístas, né? E depois vimos a primeira revelação que foi trazida por Moisés. E o tema de hoje vai ser a segunda revelação, aquela trazida por Jesus. Primeiro ponto interessante: Moisés, como chefe de tribo, ele tinha obrigação de impor leis disciplinares, né? Eram leis que regulavam as relações entre as pessoas que faziam parte daquela tribo. Então, como toda lei que rege as relações entre os seres humanos, ela é apropriada aos costumes e ao caráter daquele povo naquelas coordenadas de espaço e de tempo, e por isso se modifica, né? E por outro lado, ele também trouxe do Monte Sinai as leis divinas, né? Da primeira, vamos dizer assim, a primeira revelação, né? E essas leis, como leis divinas, elas não se alteram, elas não variam, porque elas trazem em si princípios que são elementares da existência. São basicamente esses princípios que compõem a lei de Deus, né? Apesar disso, Moisés, tanto como um médium, né, meio, ele trouxe vamos dizer assim, as leis divinas e as dividiu entre as pessoas, mas também como um chefe de tribo, ele precisava dar autoridade àquelas normas, aquelas leis que ele estava transmitindo ou criando. Então, todas elas, tanto as leis divinas quanto as leis disciplinares, acabam se baseando na autoridade divina, tá? E isso era muito comum naquela época, né? No que se baseia a autoridade da lei? A lei se baseava até para que as pessoas sigam, né? E não basta só que se baixe uma lei e se impõe a lei pela força, né? Porque senão, a qualquer momento, quando a força de quem a impõe diminui, a tendência é que essa pessoa caia e essas leis também. Então, uma forma de fazer com que as leis sejam cumpridas é procurar dar a ela um fundamento de validade que seja aceito por todo mundo, e no caso, na época, era o fundamento divino, né? Naquela época também, dessa primeira revelação, a gente precisa lembrar que o Deus e o metafísico precisava ser assustador, porque senão as pessoas não iriam cumprir aquela lei. Então, todas aquelas leis acabavam buscando fundamento de validade no divino, e ainda é um divino um pouco assustador, né? O Deus da vingança, né? Para que as pessoas efetivamente cumprissem aquelas regras. Bom, Jesus veio com outro propósito, né? Ele diz que ele não veio destruir a lei, mas dar cumprimento. E quando fala dar cumprimento, eu dou cumprimento a essa lei pelo seu verdadeiro sentido, né? Nosso vocabulário, nossa linguagem é muito limitada. Então, essas limitações acabam se refletindo, inclusive, na dificuldade que nós temos. É uma dificuldade que vai mudando, porque a gente vai evoluindo também de acordo com o tempo, de entender o sentido das coisas. E conforme a sociedade vai evoluindo, a nossa capacidade, inclusive, de absorver linguagem, né, de abstrair, acaba, de fato, aumentando. Então, quando Jesus fala que não veio destruir a lei, mas veio dar cumprimento a essa lei, o que ele está dizendo, na verdade, é que talvez naquele momento as pessoas pudessem receber aquelas informações ou apreender e aprender a lei de Deus de uma maneira um pouco mais específica, um pouco mais profunda, né? Então, nesse sentido, ele não veio destruir, ele só veio dar cumprimento pelo verdadeiro sentido, né?
E aí ele pegou então os 10 mandamentos, que falavam, estabeleciam inclusive regras de conduta com relação a domingos e festas de guarda, honrar pai e mãe, enfim, pecado contra a castidade, a inveja, né, desejar a mulher do próximo e as coisas alheias. Vejam que o 9º mandamento tem até uma conotação que pode ser considerada hoje como algo meio machista, né? Então Jesus falou, olha, isso aqui realmente, qual é o sentido disso tudo? Que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo, né? E próximo, gente, não é o próximo da fila, tá? Próximo no sentido de ser, vamos dizer assim, alguém que está próximo de mim, né? Nesse sentido seria o semelhante. Quando ele fala, Jesus fala do próximo, ele reforça essas duas coisas. Primeiro, ele está dizendo que a gente deve respeitar o nosso semelhante e mais, né? Que todos os seres humanos são semelhantes, são todos irmãos, somos todos irmãos. E, portanto, nós devemos uns aos outros esse sentimento, né? O amor. Então, essa foi, vamos dizer assim, eu acho que a primeira advertência que ele dá, que ele não veio destruir a lei, ele só veio entregar o verdadeiro sentido que a lei tem que ter, e segundo, acabou nesse, vamos dizer assim, para cumprir essa finalidade, simplificando aqueles 10 mandamentos em 2, né? Agora, o interessante disso tudo é que Jesus não era, isso o Evangelho diz, né, acho que textualmente, não era um simples legislador moralista, né? Ele acabou vindo ensinar pelo exemplo. E ele acabou dando durante a sua vida exemplos muito claros de que, de fato, ele não só estava baixando normas ou transmitindo normas, mas dando a nós também um exemplo do que é segui-las. E fez isso em diversas oportunidades. Tem passagens, tem parábolas que são absolutamente maravilhosas, e passagens da vida dele que são absolutamente maravilhosas também, e muito inspiradoras, e que servem, sim, como guia de conduta, né? Então, dentre as várias coisas que Jesus traz, e por isso ele é chamado de Consolador, né? Ele traz um alento para as pessoas que vivem aqui nesse mundo de provas e expiações, e por ser um mundo de provas e expiações, é um mundo que traz sofrimento. Então, ele acaba dizendo que, primeiro, que a verdadeira vida não é aqui. Isso aqui é uma passagem, ele deixa isso claro em diversos momentos, em diversas passagens da Bíblia, né? do Evangelho. Segundo, ele acaba promovendo, né, alguns meios de reconciliação com Deus, né? Aquele Deus que era todo vingança e severo acabou se tornando um Deus um pouco diferente, né? Muita coisa que Jesus ensinou, né, textualmente, era aquilo que podia ser compreendido na época, né? Mas ele deixou também nos seus conhecimentos que ele transmitiu muita coisa implícita, né? E que só com o progresso e a ciência, né, poderiam ser compreendidas. E aí por isso depois nós falamos em terceira revelação, que nada mais são do que, vamos dizer assim, e a gente vai ver isso na próxima aula, uma leitura um pouco mais aprofundada e a revelação do conteúdo que estava implícito naquelas lições de Jesus na segunda revelação, né? Jesus, à época, promoveu uma verdadeira revolução moral, né? E trazendo conceitos que, para a época, foram muito progressistas e que até hoje ainda não são compreendidos e não são vividos em sua plenitude 2021 anos depois, ou 24, dependendo de quando Jesus nasceu ou de quando ele ensinou, enfim. Mas 2000 anos e pouco depois, a gente ainda está engatinhando em seguir as lições dele, né? Então, alguns trechos que eu acho que são dignos de nota aqui, para a gente ver como de fato ele foi revolucionário. A gente vai estudar depois mais profundamente nesses 2 anos o Evangelho, e a gente vai passar pelas bem-aventuranças, né?
elas foram, vamos dizer assim, ditas enquanto ele estava no monte, fez um sermão, né, o famoso Sermão do Monte, mas um dos sentidos mais importantes dessas bem-aventuranças, né, é de que nós devemos combater de fato o orgulho e exaltar a humildade, né? A gente precisa extirpar esse mal, que é o grande mal de um mundo de provas e expiações, que é o orgulho, e exercer a humildade e a caridade, né? Ele ainda disse algo que foi reforçado em Eclesiastes, nessa bem-aventurança, que a verdadeira vida e a felicidade não são desse mundo, e que a gente não deve esperar isso aqui. Bom, um outro trecho muito importante e que também faz parte e é vamos dizer assim, algo emblemático nessa revolução moral que ele acabou proporcionando, é o trecho de que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Isso tem muitas aplicações, muitas interpretações, mas quando ele fala que a gente é a luz do mundo, ele diz que nós temos que ter a noção de responsabilidade para com o próximo, para com o semelhante. Que, de uma forma ou de outra, nós emitimos luz. E essa luz pode ser uma luz boa ou ruim, porque as pessoas que estão à nossa volta vão aprender pelo exemplo que nós vamos dar. Então, a nossa responsabilidade aqui durante a encarnação não é simplesmente agir corretamente para que nós possamos evoluir, mas porque a gente tem obrigação com relação ao semelhante, que está nos assistindo, e ele vai poder ter uma lição boa ou ruim, a depender da forma como nós agimos. Então, quando ele fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, obviamente a citação é muito mais profunda, existem vários outros significados, mas ele traz essa noção que eu considero fundamental. Bom, ele também diz em outro trecho que ele não veio trazer a paz, mas a espada, né? Isso também é algo que fez parte dessa revolução moral introduzida por Jesus, né? Quando ele fala em paz e espada, ele não está falando da paz aqui como nós a conhecemos, né? Paz entre povos, para evitar a guerra, e espada não é a espada que fere o próximo, né? Mas sim, Jesus veio trazer aquela inquietação para que nós consigamos progredir, para dizer que nós viemos aqui para esse planeta para progredir, e que isso não é conquistado de maneira fácil, isso depende de luta, é uma luta interior para evoluir. É o que hoje a gente fala muito no Espiritismo de reforma íntima, e a gente vai ter a oportunidade de discutir isso, né? Quando ele fala que não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada, é que também ele diz que cortar as nossas más inclinações é algo muito difícil, né? E aí, nesse sentido, a gente também trava uma luta internamente, né? E que a gente vai sempre, durante a encarnação, ser tentado a sair do nosso caminho de evolução, né? E talvez isso seja verdadeiro e muito bem explicado, e por isso nós estejamos no mundo de provas e expiações, porque evolução verdadeira, muitas vezes, ela não acontece porque alguém nos diz o caminho que a gente tem que seguir, né? Mas porque a gente sente isso, porque a gente passa por experiências que nos fazem verdadeiramente entender. Porque se fosse simplesmente a gente dizer o que deve ser feito e as pessoas seguissem, né, ninguém enfiaria o dedo na tomada. Mas mesmo assim, por mais que haja uma série de avisos, muita gente vai lá e enfia o dedo na tomada. A partir dessa lição, do choque que a pessoa toma, ela deixa de enfiar o dedo na tomada. Então, isso quer dizer que muitas dessas lições precisam ser sentidas, e por causa disso mesmo a gente vai ser sempre, durante a encarnação, tentado a sair do caminho da evolução. Então nós vamos sempre lutar. A paz também não é algo necessariamente desse mundo por causa disso. A gente vai estar em constante luta para evoluir, né? E um outro ponto também importante, que faz parte dessa revolução moral, é a importância do estudo, né? Conheceis a verdade, ela vos libertará, né? Conheceis a verdade, naquela época tinha um significado, mas hoje, interpretando isso de maneira
um pouco mais profundo, de acordo com a capacidade que nós temos de interpretar isso, a gente percebe que o estudo é algo fundamental. Só o estudo, só a verdade, só o conhecimento vai nos libertar. Mostrando que a gente tem um caminho de progresso aqui nesse mundo que inclui não só a evolução moral, mas também a intelectual, né? Por isso a gente precisa estudar. Então, topograficamente falando, eu acho que aqui para a nossa aula, para o nosso vídeo, pelo menos, nós vamos... assim, esse é o conteúdo, né? Mas, fechando um pouco o que nós tratamos hoje, nós tivemos, então, uma primeira revelação, né? Foi trazida por Moisés, ela está, vamos dizer assim, sedimentada no Antigo Testamento. Jesus, então, traz essa segunda revelação, que nada mais é do que aquela mesma lei, mas executada da forma que o povo, então, podia entender, né? Que era, vamos dizer assim, mais do que se podia na época de Moisés, que era mais ou menos, eu acho que Moisés esteve por aqui 1.500 anos antes do nascimento de Jesus, né? Que ele teve encarnado, século XIV antes de Cristo. Que é o que se estima que ele tenha vivido. E aí, então, essa segunda revelação dessa lei já um pouco mais depurada, ela hoje está plasmada no Novo Testamento. E, em seguida, para a aula que vem, nós vamos falar, então, da terceira revelação, que é o Espiritismo e que está, vamos dizer assim, condensada na codificação. E nesse curso, né, no curso básico, a gente vai estudar com alguma profundidade as duas obras que eu diria que são as mais importantes da codificação. A mais importante, na minha opinião, né, eu sei que é difícil você dizer que uma obra é mais importante que a outra, mas para mim ela é aquilo que sintetiza todos os princípios doutrinários que nós, vamos dizer assim, temos aqui no Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. E também o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz a interpretação moral dos ensinamentos de Jesus e que faz com que nós consigamos entender boa parte daqueles princípios que estão no Livro dos Espíritos, né? Então é isso. Eu gostaria que vocês refletissem sobre isso e vou deixar uma pergunta que é o que a gente vai discutir na nossa aula de terça-feira à noite. Queria que vocês me dissessem o que é Jesus para vocês. Se ele é Deus, se ele foi um ser humano, se ele foi alguma coisa no meio do caminho, né? Eu queria que vocês refletissem um pouco sobre isso. Se quiserem fazer pesquisa e ler, ótimo, tá? O objetivo é esse mesmo, mas não necessariamente. Vocês podem falar do seu coração, então, na aula, para a gente discutir quem foi Jesus. Tá bom? E talvez isso nos dê uma dica um pouco mais consistente daquilo que foi efetivamente essa segunda revelação. Tá bom, gente? Então, espero ver vocês amanhã na nossa aula. Um beijo para todos e até lá.